Olha, eu vou te dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas que precisa ser dita com toda sinceridade. Você pode estar desperdiçando os melhores anos da sua vida perseguindo algo que, na verdade, não vai te trazer a felicidade que você imagina. E sabe o que é pior? Enquanto você está aí, angustiada, procurando desesperadamente um parceiro depois dos 60, 70 anos, pode estar deixando passar experiências incríveis, uma liberdade que você nunca teve antes e uma versão de você mesma que está morrendo de vontade de florescer. Isso mesmo que você ouviu. Eu, Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra há mais de 30 anos, vou te apresentar 8 razões pelas quais talvez, só talvez, você não precise de um parceiro nessa fase da sua vida. E antes que você feche esse vídeo pensando que eu sou louca ou que estou te incentivando à solidão, me escuta até o final, porque o que eu tenho para te dizer pode mudar completamente a forma como você enxerga essa fase maravilhosa da sua existência. Deixa eu te contar uma história. Semana passada, no meu consultório, recebi a Margarida. Nome fictício? Claro, porque sigilo profissional é sagrado. Margarida tem 67 anos. É uma mulher linda, bem cuidada, inteligente, bem-sucedida profissionalmente. Ela entrou no consultório com aquela expressão que eu já conheço bem depois de tantos anos de profissão. Sabe aquela mistura de tristeza com vergonha? Pois é, ela se sentou, cruzou as pernas, ajeitou a bolsa no colo e soltou: doutora, eu me sinto invisível. Desde que me divorciei, há 3 anos tenho tentado encontrar alguém, mas parece que ninguém me vê. Será que o problema sou eu? Será que passei da validade? Eu respirei fundo, porque essa frase, passar da validade, me dói fisicamente toda vez que escuto, como se mulheres fossem iogurtes com data de vencimento estampada na embalagem. Como se a nossa capacidade de amar, de ser amada, de sentir desejo e ser desejada tivesse um prazo de validade determinado pela sociedade, pela indústria da beleza, pelos homens ou por quem quer que seja. A Margarida continuou me contando que estava em vários aplicativos de relacionamento, que havia se inscrito em grupos de dança, em clubes de leitura, em excursões para a terceira idade, tudo na esperança de encontrar alguém especial. E sabe o que mais me chamou atenção? Ela não estava fazendo nada disso, porque realmente queria dançar, ler ou viajar. Ela estava fazendo tudo isso como meio para um fim: conseguir um homem. A vida dela tinha se tornado uma grande caçada, e ela era simultaneamente a caçadora e a presa, exausta, frustrada, sentindo-se cada vez menos valiosa a cada match que não dava certo, a cada encontro decepcionante, a cada homem que dizia vamos ser amigos ou simplesmente sumia sem dar satisfação. E aqui está o ponto crucial, minha querida. Enquanto a Margarida estava obcecada em encontrar um parceiro, ela estava perdendo completamente o contato com ela mesma. Ela não sabia mais o que gostava, o que a fazia feliz, quais eram seus sonhos. Tudo girava em torno dessa busca frenética por validação externa, por completude através de outra pessoa. E isso, minha amiga, é uma armadilha perigosíssima. Agora, se você está se identificando com a história da Margarida, se está sentindo esse aperto no peito, essa angústia de achar que precisa urgentemente de alguém ao seu lado, eu preciso que você pare por um momento e reflita comigo. Por quê? O que eu vou te mostrar hoje pode ser desconfortável, pode contrariar tudo que te ensinaram a vida inteira, mas pode também ser exatamente o que você precisa ouvir para finalmente se libertar dessa prisão emocional que você mesma construiu. E olha, antes de continuar, se você está gostando desse papo franco e honesto, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque eu não estou aqui para te contar historinhas de princesa, estou aqui para te dar ferramentas reais, baseadas em ciência
e em décadas de experiência clínica, para que você viva a melhor versão da sua vida. E deixa um comentário me contando, você se sente pressionada a ter um parceiro nessa fase da vida? Quero muito saber o que você pensa sobre isso, porque esse diálogo é fundamental. Agora vem comigo que a conversa vai ficar ainda mais interessante. Porque o que muitas de vocês não percebem é que essa busca desesperada por um parceiro depois dos 60, 70 anos, muitas vezes não tem nada a ver com amor de verdade, com companheirismo genuíno ou com o desejo real de compartilhar a vida com alguém. Tem a ver com medo. Medo de ficar sozinha, medo de ser julgada, medo de não ser suficiente, medo de morrer sem ninguém ao lado, medo de ser esquecida, medo de não ter valor se não tiver um homem que te valide. E sabe o que acontece quando você age movida pelo medo? Você toma decisões ruins. Você aceita migalhas. Você se sujeita a relacionamentos medíocres, a homens que não te merecem, a situações que te diminuem ao invés de te engrandecer. Você abre mão da sua paz, da sua independência, da sua dignidade, tudo em nome de não ficar sozinha. E aí, minha querida, você descobre que existe algo muito pior do que estar sozinha, estar mal acompanhada. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você realmente quer um parceiro ou você quer fugir da solidão? Porque essas são duas coisas completamente diferentes. Querer um parceiro significa desejar, compartilhar experiências, construir junto, ter companheirismo, intimidade emocional e física, crescimento mútuo. Fugir da solidão significa aceitar qualquer coisa. Qualquer pessoa, desde que preencha o vazio, desde que te dê a ilusão de que você não está sozinha. E olha, eu posso te garantir uma coisa, você pode estar em um relacionamento e se sentir profundamente sozinha. Aliás, essa é uma das piores formas de solidão que existe. Agora imagina comigo o seguinte cenário. Você continua nessa busca desesperada, você aceita qualquer homem que apareça, você entra em um relacionamento sem critério nenhum, só para não ficar sozinha, e aí, daqui a 1, 2, 3 anos, você olha para trás e percebe que desperdiçou tempo precioso, energia emocional, recursos financeiros e principalmente você mesma. Você se perdeu completamente tentando se encaixar na vida de alguém que não te valoriza, que não te respeita, que não contribui positivamente para a sua existência. E pior, enquanto você estava ocupada sendo a enfermeira, a empregada, a psicóloga, a mãe de um homem adulto que não sabe cuidar de si mesmo, você deixou de viver seus próprios sonhos, de cuidar da sua saúde, de cultivar suas amizades, de desenvolver seus talentos. E tem mais, enquanto você está se diminuindo, se moldando, se anulando para caber na vida de alguém, outras mulheres da sua idade estão viajando o mundo, estão aprendendo novos idiomas, estão empreendendo, estão se redescobrindo, estão vivendo com uma intensidade e uma liberdade que você nem imagina ser possível. Elas não estão esperando ninguém chegar para começar a viver. Elas são a protagonista da própria história, não a coadjuvante na vida de um homem. Sabe o que é mais assustador nisso tudo? É que o tempo não volta, minha querida. Os seus 60, 70 anos, eles estão acontecendo agora. E cada dia que você passa obcecada com essa ideia de que precisa de um homem para ser feliz, para ser completa, para ter valor, é um dia que você não vai recuperar. É um dia que você poderia estar construindo memórias incríveis, desenvolvendo habilidades novas, fortalecendo vínculos verdadeiros, cuidando de você mesma com carinho e a dedicação que você merece. E olha, eu sei que isso que estou dizendo pode estar te causando um desconforto enorme. Pode ser que você esteja aí pensando, mas Ana Beatriz, eu realmente quero um companheiro, isso é errado? Não, minha linda, não é errado. O que é problemático é quando esse desejo se transforma em necessidade desesperada, em obsessão,
em condição para a sua felicidade. O que é perigoso é quando você coloca a sua vida em pausa esperando alguém chegar. O que é prejudicial é quando você aceita qualquer coisa porque acha que não merece coisa melhor, ou porque tem medo de ficar sozinha. Porque deixa eu te contar um segredo, que a indústria do romance, os filmes, as novelas não contam para você. Você pode ser absolutamente feliz, realizada e completa sem um parceiro. Isso mesmo. Você não precisa de metade de nada. Você não é meia laranja procurando a outra metade. Você é uma laranja inteira, suculenta, doce, completa. E se um dia você decidir compartilhar a sua vida com alguém, que seja porque você quer, não porque você precisa, que seja porque essa pessoa adiciona algo positivo à sua existência, não porque ela preenche um vazio. E agora vem a parte que pode ser ainda mais difícil de engolir. Na maioria das vezes, especialmente depois dos 60, 70 anos, ter um parceiro pode, na verdade, complicar mais a sua vida do que melhorá-la. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você agora. São 8 razões muito concretas, muito reais, baseadas não só na minha experiência clínica, mas também em estudos científicos, em dados demográficos de observação social, que mostram por que talvez você esteja melhor sem um parceiro nessa fase da vida. E olha, antes que você pense que eu estou aqui para te desanimar ou para te convencer a morrer sozinha, não é nada disso. Eu estou aqui para te libertar de uma prisão mental, de uma crença limitante que pode estar impedindo você de viver plenamente. Estou aqui para te mostrar que você tem escolha, que você tem poder, que você não precisa seguir o script que a sociedade escreveu para você. Você pode escrever o seu próprio roteiro e ele pode ser absolutamente maravilhoso com ou sem um homem ao seu lado. Então respira fundo comigo, abre a sua mente e o seu coração e vamos juntas nessa jornada de autoconhecimento e libertação. Porque o que eu tenho para te dizer pode mudar completamente a forma como você enxerga essa fase da sua vida e pode te dar a permissão que você estava esperando para finalmente colocar você mesmo em primeiro lugar. A primeira razão pela qual você pode estar melhor sem um parceiro depois dos 60, 70 anos é a liberdade absoluta que você conquista. E olha, eu não estou falando de liberdade no sentido superficial, de poder sair sem dar satisfação ou de não ter que cozinhar para ninguém. Estou falando de uma liberdade profunda existencial, de poder, finalmente, talvez pela primeira vez na vida, viver de acordo com seus próprios termos, com seus próprios ritmos, com as suas próprias vontades. Pensa comigo, a maioria de vocês passou a vida inteira se adaptando. Primeiro aos pais, depois ao marido, depois aos filhos. Você acordava no horário que os outros precisavam, comia o que os outros gostavam, assistia o que os outros queriam, viajava para onde os outros escolhiam, abria mão dos seus sonhos para os sonhos dos outros. Você foi se moldando, se ajustando, se diminuindo até quase desaparecer. E agora, finalmente, os filhos estão criados, a carreira está estabelecida, ou você já se aposentou e você tem a oportunidade de se reencontrar, de descobrir quem você é quando não está servindo aos desejos e necessidades de todo mundo. E aí, você vai lá e arruma outro parceiro para começar tudo de novo, para voltar a se adaptar aos horários de alguém, aos hábitos de alguém, aos gostos de alguém. Olha, minha querida, eu atendo muitas mulheres que fizeram exatamente isso. Mal se livraram de um casamento de décadas, muitas vezes insatisfatório, e já foram correndo arrumar outro homem. E sabe o que elas me dizem? Doutora, eu saí de uma prisão e entrei em outra.
porque elas não aproveitaram o espaço entre um relacionamento e outro para se reconectar consigo mesmas, para estabelecer quem elas são e o que elas querem. Elas simplesmente trocaram de jaula. E olha, tem uma coisa que eu preciso te dizer com toda franqueza. Homens da nossa geração, em geral, foram criados para serem servidos. Eles não sabem cuidar de si mesmos, não sabem cozinhar, não sabem lavar uma roupa, não sabem eles passaram da casa da mãe para a casa da esposa e sempre teve uma mulher ali fazendo tudo por eles. E quando eles ficam viúvos ou se separam, eles saem desesperados procurando outra mulher, não porque estão apaixonados, não porque querem companheirismo, mas porque precisam de alguém para cuidar deles, para cozinhar, para lavar, para passar, para marcar as consultas médicas, para lembrar dos remédios. Você quer mesmo assumir esse papel? Você quer trocar a sua liberdade recém-conquistada para ser enfermeira, cozinheira, empregada de alguém? Porque, olha, na maioria dos casos, é exatamente isso que acontece. A mulher entra no relacionamento com expectativas românticas, achando que vai ter companheirismo, cumplicidade, parceria e acaba virando a cuidadora de um homem que muitas vezes tem problemas de saúde, que é dependente, que é preguiçoso, que acha que a obrigação da mulher é servi-lo. E tem mais. Nessa fase da vida, você finalmente tem a chance de estabelecer a sua própria rotina do jeito que você gosta. Você quer acordar às 5 da manhã para meditar? Pode. Quer ficar acordado até meia-noite lendo? Pode. Quer comer salada no jantar? Pode. Quer viajar de última hora? Pode. Quer passar o fim de semana inteiro de pijama assistindo série? Pode. Você não precisa negociar nada com ninguém, não precisa se justificar, não precisa pedir permissão. Você é livre. E olha, depois de uma vida inteira de obrigações e adaptações, essa liberdade é preciosa demais para ser trocada por qualquer coisa. Eu vejo muitas mulheres que têm medo dessa liberdade, que não sabem o que fazer com ela. Elas passaram tanto tempo vivendo em função dos outros que, quando ficam sozinhas, entram em pânico. Elas não sabem quem são, não sabem como preencher o tempo. E aí, ao invés de aproveitarem essa oportunidade incrível de autoconhecimento e redescobrimento, elas saem correndo para arranjar outro relacionamento, para voltarem à zona de conforto do papel que sempre desempenharam. A mulher que cuida e serve, que se anula. Mas eu tô aqui para te dizer, não faça isso. Não desperdice essa oportunidade. Porque essa liberdade que você tem agora, ela é um presente. É a chance de você finalmente viver a vida que você sempre quis, de fazer as coisas do seu jeito, de descobrir paixões que você nem sabia que tinha, de desenvolver aspectos de você mesma que ficaram adormecidos por décadas. E olha, quando você abraça essa liberdade, quando você aprende a viver bem consigo mesma, algo mágico acontece. Você para de precisar de validação externa, você para de buscar nos outros aquilo que só você pode te dar, que é a sensação de completude, de valor, de propósito. A segunda razão é a sua independência financeira e patrimonial. E olha, esse é um assunto que muitas mulheres têm vergonha de falar, como se fosse algo mesquinho ou interesseiro pensar no aspecto financeiro de um relacionamento. Mas eu vou te dizer uma coisa, não tem nada de errado em proteger o que é seu, em preservar o patrimônio que você construiu com tanto esforço ao longo da vida. Vamos ser realistas. Nessa fase da vida, a maioria de vocês já tem uma situação financeira estabelecida. Você tem a sua casa, tem as suas economias, tem a sua aposentadoria ou pensão, tem os seus bens. Você batalhou a vida inteira por isso, muitas vezes abrindo mão de coisas importantes, fazendo sacrifícios, trabalhando duro. E agora você vai dividir tudo isso com alguém que acabou de conhecer? Você vai se arriscar a perder metade do que é seu em um possível divórcio. Você vai colocar em risco a herança dos seus filhos? Porque, olha, eu preciso te contar
uma realidade que muitas vezes é ignorada. Golpes afetivos são extremamente comuns nessa faixa etária. Tem muito homem por aí de olho em mulheres sozinhas, especialmente aquelas que têm uma situação financeira confortável. Eles chegam cheios de charme, de atenção, de palavras bonitas, conquistam a confiança da mulher e quando ela menos espera, ele já está morando na casa dela, usando o carro dela, gastando o dinheiro dela e muitas vezes até colocando ela contra os próprios filhos. Eu atendi casos assim, minha querida, e é de partir o coração. Mulheres que perderam tudo, que foram manipuladas emocionalmente, que entregaram bens, que fizeram empréstimos, que colocaram o nome de golpistas em propriedades, tudo em nome do amor, da confiança, da vontade de não ficarem sozinhas. E quando elas percebem o golpe, já é tarde demais. O patrimônio foi dilapidado, os filhos estão afastados e elas ficam sem nada, tendo que recomeçar do zero numa idade em que isso é extremamente difícil. E mesmo quando não é um golpe deliberado, mesmo quando o homem não tem mais intenções, a questão patrimonial pode se tornar um problema enorme. Imagine que você conhece alguém, vocês começam a se relacionar e aos poucos ele vai se instalando na sua vida, na sua casa. Ele não contribui proporcionalmente com as despesas, porque afinal a casa é sua, então por que que ele pagaria? Ele usa os seus recursos, a sua estrutura, mas não assume responsabilidades. E se o relacionamento não der certo, como você tira essa pessoa da sua casa? Como você recupera a sua privacidade, o seu espaço? Tem também a questão da herança. Você trabalhou a vida inteira, construiu um patrimônio pensando em deixar para os seus filhos, para os seus netos. E aí você casa ou vai morar junto com alguém e dependendo do regime de bens, metade de tudo passa a ser dele. Se você morrer primeiro, ele fica com parte da herança que você queria deixar para os seus descendentes. Isso é justo? Isso é o que você realmente quer. Olha, eu não estou dizendo que todo homem é interesseiro ou golpista, mas eu estou dizendo que você precisa ser realista, precisa se proteger, precisa pensar nas consequências práticas de dividir a sua vida e o seu patrimônio com alguém nessa fase. E muitas vezes, quando você coloca tudo na balança, quando você analisa racionalmente, você percebe que não vale a pena o risco. Além disso, tem a questão da sua independência financeira no dia a dia. Você gasta o seu dinheiro como você quer, quando você quer, sem ter que dar satisfação para ninguém. Você quer comprar aquele vestido caro? Compra. Quer fazer aquela viagem? Faz. Quer ajudar um filho financeiramente? Ajuda. Você não precisa pedir permissão, não precisa justificar, não precisa ouvir reclamações ou críticas sobre como você usa o seu próprio dinheiro. Porque, olha, brigas por dinheiro estão entre as principais causas de conflito em relacionamentos, em qualquer idade, mas especialmente nessa fase da vida onde as pessoas já têm hábitos financeiros bem estabelecidos, onde muitas vezes há uma disparidade grande entre a situação financeira de um e de outro, onde as prioridades podem ser completamente diferentes. Ele quer gastar com uma coisa, você quer poupar para outra? Ele acha um absurdo você ajudar seus filhos? Você acha um absurdo ele gastar com bobagens? E assim vão os conflitos minando a relação, criando ressentimentos, destruindo a paz. Então pensa bem, será que vale a pena trocar a sua tranquilidade financeira, a sua independência, a sua segurança patrimonial por um relacionamento que pode ou não dar certo? Será que você não está melhor sozinha? Administrando seus próprios recursos, protegendo o que é seu, vivendo sem o estresse de ter que negociar cada decisão financeira com outra pessoa? A terceira razão, e essa é poderosíssima, é a preservação da sua saúde mental e emocional. E olha, como psiquiatra, eu posso te dizer com toda a propriedade
Relacionamentos podem ser extremamente prejudiciais à saúde mental, especialmente relacionamentos ruins, tóxicos, desgastantes. E, infelizmente, a probabilidade de você entrar em um relacionamento problemático nessa fase da vida é muito alta. Por quê? Porque os homens disponíveis nessa faixa etária geralmente estão disponíveis por um motivo. Ou eles são viúvos recentes, ainda enlutados, procurando alguém para substituir a falecida esposa, e você vai viver eternamente à sombra de uma morta, sendo comparada, nunca sendo suficiente. Ou eles são divorciados, muitas vezes com o histórico de vários relacionamentos fracassados, com problemas de relacionamento não resolvidos, com traumas, com padrões tóxicos bem estabelecidos. Ou eles são homens que nunca conseguiram manter um relacionamento duradouro. E olha, minha querida, se um homem chegou aos 60, 70 anos sem nunca ter conseguido fazer um relacionamento funcionar, o problema provavelmente está nele, não nas mulheres que passaram pela vida dele. E tem mais. Nessa idade, as pessoas já estão com a personalidade bem formada, com os defeitos bem cristalizados, com as manias bem estabelecidas. Aquela ideia romântica de que você vai mudar alguém, de que o amor transforma, esquece. Não funciona. Se o cara é machista, controlador, ciumento, egoísta, preguiçoso, ele vai continuar sendo tudo isso. Na verdade, muitas dessas características tendem a se intensificar com a idade. Eu atendo muitas mulheres que entraram em relacionamentos depois dos 60 e estão absolutamente infelizes, ansiosas, deprimidas, mas não conseguem sair porque têm medo de ficarem sozinhas, porque acham que já investiram tempo demais, porque têm vergonha de admitir que erraram. Elas estão presas em relacionamentos que drenam a energia delas, que minam a autoestima delas, que as deixam doentes. E olha, o estresse de um relacionamento ruim é devastador para a saúde. Ele aumenta a pressão arterial, compromete o sistema imunológico, causa insônia, ansiedade, depressão, pode até precipitar doenças mais graves. Você está naquela fase da vida em que deveria estar tranquila, em paz, cuidando da sua saúde, aproveitando a vida, e ao invés disso está vivendo em constante tensão, brigando, discutindo, se desgastando emocionalmente. Vale a pena? Tem também a questão da violência doméstica, que infelizmente não é exclusividade de mulheres jovens. Muitas mulheres na terceira idade sofrem abusos psicológicos, emocionais, financeiros e até físicos dentro de relacionamentos. E muitas vezes elas não denunciam, não procuram ajuda, porque têm vergonha, porque acham que ninguém vai acreditar, porque foram criadas numa época em que se ensinava que a mulher tinha que aguentar tudo em nome do casamento, da família, da reputação. Então eu te pergunto, por que você se arriscaria a passar por tudo isso? Por que você colocaria em risco a sua saúde mental e emocional, que você levou tanto tempo para equilibrar, que você cuidou com tanto esforço? Por que você abriria a porta da sua vida, da sua paz, para alguém que pode trazer caos, conflito, sofrimento? Porque, olha, quando você está sozinha, você controla o seu ambiente emocional. Você escolhe com quem conviver, quando conviver, como conviver. Você pode se afastar de pessoas tóxicas, pode estabelecer limites saudáveis, pode cultivar apenas os relacionamentos que te fazem bem. Você não precisa lidar com ciúmes, com cobranças, com críticas constantes, com alguém te diminuindo, te controlando, te manipulando. A sua casa se torna o seu santuário, o lugar onde você se sente segura, tranquila, em paz. Não tem briga, não tem grito, não tem porta batendo, não tem clima pesado. Você acorda de bom humor, vai dormir tranquila,
Vive os seus dias sem sobressaltos emocionais e isso, minha querida, é luxo. É qualidade de vida, é saúde. Eu sempre digo para os meus pacientes, antes de entrar em qualquer relacionamento, pergunto se essa pessoa vai adicionar paz à minha vida ou vai trazer caos. Ela vai me fazer sentir melhor sobre mim mesmo ou vai me diminuir? Ela vai respeitar os meus limites ou vai tentar me controlar? Ela vai contribuir positivamente para o meu bem-estar ou vai me drenar emocionalmente? E se as respostas não forem absolutamente positivas, então é melhor ficar sozinha, porque solidão escolhida é muito melhor do que companhia que te adoece. A quarta razão é a liberdade sexual e afetiva que você tem quando não está presa a um relacionamento monogâmico tradicional. E olha, eu sei que esse é um assunto tabu, que muitas de vocês foram criadas achando que mulher da terceira idade não tem sexualidade, não tem desejos, não tem necessidades afetivas e físicas, mas isso é uma mentira enorme, é um mito que precisa ser destruído. Mulheres continuam sendo seres sexuais até o fim da vida. O desejo pode mudar, a forma de expressar a sexualidade pode ser diferente, mas ele não desaparece. E olha, com a maturidade, muitas mulheres descobrem uma liberdade sexual que nunca tiveram antes. Elas não estão mais preocupadas em engravidar, não estão mais presas às expectativas sociais de como uma mulher deve se comportar. Elas conhecem melhor o próprio corpo, sabem o que gostam, sabem pedir o que querem. E quando você não está em um relacionamento fixo, você tem a liberdade de explorar a sua sexualidade do jeito que você quiser. Você pode ter encontros casuais, pode ter amigos coloridos, pode ter vários parceiros, pode experimentar coisas novas, pode viver a sua sexualidade sem culpa, sem julgamento, sem ter que se prender a alguém que talvez não te satisfaça, que talvez tenha problemas de saúde que afetem a vida sexual, que talvez seja egoísta na cama. Porque, olha, vamos falar com franqueza, muitos homens dessa geração são péssimos amantes. Eles foram criados numa época em que o prazer feminino não era prioridade, em que sexo era focado exclusivamente na satisfação masculina, em que mulher que gostava de sexo era mal vista. E eles carregam isso até hoje. Eles não sabem fazer preliminares, não se preocupam com o orgasmo da parceira, muitos têm disfunção erétil e não querem tratar, e ainda por cima acham que a mulher tem obrigação de estar sempre disponível para satisfazê-los. Você quer isso? Você quer transar mal para o resto da vida? Você quer fingir orgasmos para não magoar o ego de alguém? Você quer abrir mão do seu prazer para servir as necessidades de um homem que não se importa com as suas? Porque, olha, isso é muito mais comum do que você imagina. Muitas mulheres entram em relacionamentos e simplesmente desistem da própria sexualidade porque o parceiro não corresponde, não se importa, não se importa. E tem mais, quando você não está presa a um relacionamento, você também tem liberdade afetiva. Você pode se apaixonar, pode ter paixonite, pode sentir aquele friozinho na barriga sem ter que se comprometer, sem ter que transformar tudo em algo sério, sem ter que lidar com cobranças, expectativas, ciúmes. Você pode curtir o momento, curtir a companhia, curtir a emoção e quando acabar, acabou. Sem drama, sem sofrimento. Olha, eu não estou dizendo que você deve sair por aí tendo casos com todo mundo. Estou dizendo que você tem escolha, que você pode viver a sua sexualidade, a sua afetividade da forma que fizer sentido para você, sem se prender a modelos tradicionais que talvez não sirvam mais para essa fase da sua vida. Você pode ressignificar o que significar relacionamento, intimidade, conexão. Você pode criar suas próprias regras. E sabe o que é libertador nisso? É que você para de colocar toda a sua energia emocional e sexual em uma única pessoa, que pode te decepcionar, que pode não corresponder, que pode te trair, que pode te abandonar. Você diversifica. Você se permite
ter várias fontes de afeto, de carinho, de prazer. Você tem amigas queridas com quem compartilha intimidade emocional. Você tem talvez um ou mais parceiros sexuais que te satisfazem. Você tem familiares com quem tem conexão profunda. Você não depende de uma única pessoa para suprir todas as suas necessidades afetivas, e isso te torna muito mais forte, muito mais resiliente, muito mais livre. A quinta razão é a preservação das suas relações familiares, especialmente com seus filhos e netos. E olha, essa é uma questão delicadíssima que causa muito sofrimento para muitas mulheres, porque quando você arruma um parceiro novo, nessa fase da vida, é muito comum que isso gere conflitos familiares enormes. Os filhos muitas vezes não aceitam bem, especialmente se o pai faleceu recentemente ou se os pais se divorciaram depois de muitos anos juntos. Eles veem o novo parceiro da mãe como uma traição à memória do pai, como alguém que está tentando tomar o lugar dele, como um intruso na família. E mesmo quando eles tentam aceitar, é muito difícil criar uma relação genuína, harmoniosa. Fica aquele clima estranho, aquela tensão, aquele desconforto. E aí você que sempre teve uma relação maravilhosa com seus filhos, de repente se vê tendo que escolher entre eles e o seu parceiro, porque ele reclama que você dá muita atenção para os filhos, que você os prioriza, que você gasta dinheiro com eles. Os filhos reclamam que você mudou, que você está diferente, que você está se afastando da família por causa dele, e você fica no meio desse fogo cruzado, tentando agradar todo mundo, se sentindo culpada, se sentindo dividida. Tem também a questão dos netos. Muitas avós são extremamente presentes na vida dos netos, ajudam a cuidar, buscam na escola, ficam quando os pais precisam. E quando você arruma um parceiro, isso pode mudar completamente. Ele não quer ter a casa cheia de criança, ele reclama do barulho, da bagunça, ou então você não tem mais disponibilidade porque está viajando com ele, porque está priorizando o relacionamento. E aí você perde aquela conexão preciosa com os seus netos, aqueles momentos mágicos que não voltam mais. Eu atendi casos de mulheres que se afastaram completamente da família por causa de um relacionamento. O parceiro era ciumento, controlador, não gostava quando ela saía para ver os filhos, fazia cara feia quando eles apareciam, criava intrigas, jogava ela contra a própria família, e quando o relacionamento acabou, como muitas vezes acaba, ela se viu sozinha, porque os filhos estavam magoados, distantes, e foi muito difícil reconstruir aqueles laços. Então eu te pergunto, vale a pena arriscar as suas relações familiares, que você construiu ao longo de décadas, que são a base da sua rede de apoio, que são fonte de amor incondicional por um relacionamento que pode ou não dar certo? Vale a pena criar conflitos, tensões, afastamentos por alguém que você acabou de conhecer? Porque, olha, quando você está sozinha, você pode investir plenamente nas suas relações familiares, você está disponível para os seus filhos quando eles precisam. Você pode curtir os seus netos sem restrições. Você pode manter aquela conexão profunda, aquela presença constante. E isso é valiosíssimo. Isso é algo que dinheiro nenhum compra, que nenhum relacionamento romântico substitui. Família é para sempre, minha querida. Parceiros vêm e vão, mas os seus filhos, os seus netos, esses laços são eternos. E preservar essas relações, cultivá-las, fortalecê-las, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer nessa fase da vida. Porque são eles que vão estar ao seu lado nos momentos difíceis. São eles que vão te apoiar quando você precisar. São eles que vão cuidar de você se um dia você não puder mais cuidar de si mesma. E tem mais. Seus filhos e netos são a sua continuidade, são o seu legado. É através deles que você permanece no mundo, é neles que você vê refletido tudo aquilo que você ensinou, todos os valores que você transmitiu. Essa conexão é sagrada, é profunda, é insubstituível. Não jogue isso fora
por causa de um relacionamento que pode te trazer mais dor de cabeça do que alegria. A sexta razão é a possibilidade de você finalmente realizar os seus próprios sonhos, aqueles que você deixou de lado a vida inteira porque estava ocupada realizando os sonhos dos outros. E olha, essa é uma das coisas mais tristes que eu vejo no consultório. Mulheres que chegam aos 60, 70 anos e quando eu pergunto o que você gosta de fazer, quais são os seus sonhos, elas ficam em silêncio. Elas não sabem. Elas passaram a vida inteira tão focadas nos outros que esqueceram completamente de si mesmas. Mas agora você tem a oportunidade de mudar isso. Você tem tempo, você tem recursos, você tem maturidade, você tem sabedoria. Você pode fazer aquele curso que sempre quis, pode aprender aquele idioma, pode viajar para aqueles lugares que sempre sonhou conhecer, pode escrever aquele livro, pode começar aquele negócio, pode desenvolver aquele talento artístico que ficou adormecido por décadas. E quando você está sozinha, você pode se dedicar inteiramente a esses projetos. Você não precisa negociar tempo, não precisa justificar investimentos, não precisa adaptar os seus sonhos aos interesses de outra pessoa. Você pode ser egoísta. No melhor sentido da palavra, você pode finalmente colocar você mesmo em primeiro lugar. Eu tenho pacientes que depois dos 60 fizeram coisas incríveis. Uma voltou a pintar e hoje expõe em galerias. Outra aprendeu italiano e passou 6 meses morando na Itália. Outra abriu uma pequena empresa de consultoria e está adorando. Outra virou instrutora de yoga. Outra começou a escrever e já publicou 2 livros. E sabe o que todas elas têm em comum? Elas estão sozinhas. Elas não têm um parceiro limitando, questionando, competindo pela atenção delas. Porque, olha, vamos ser honestas, homens, especialmente da nossa geração, muitas vezes têm dificuldade em apoiar os sonhos e ambições das parceiras. Eles se sentem ameaçados quando a mulher quer crescer, quer se desenvolver, quer brilhar. Eles querem uma mulher que esteja disponível para eles, que os coloque em primeiro lugar, que abra mão dos próprios interesses deles. E se você cede a isso, você volta a se anular, você volta a viver em função de outra pessoa, você perde essa oportunidade preciosa de finalmente viver a sua própria vida. Então pensa, o que você sempre quis fazer e nunca fez? Quais são aqueles sonhos que você engavetou porque não tinha tempo, porque não tinha apoio, porque alguém disse que era bobagem, que você era velha demais, que não ia dar certo? Tira esses sonhos da gaveta, minha querida. Desempoeira eles e vai atrás, porque você merece. Você merece viver plenamente, você merece se realizar, você merece experimentar a alegria de conquistar algo que é só seu, que você fez por você, para você. E olha, quando você está realizando os seus sonhos, quando você está vivendo com propósito, com paixão, com entusiasmo, você não sente falta de um parceiro. Você está tão preenchida, tão realizada, tão feliz, que a presença ou a ausência de um homem na sua vida se torna irrelevante. Você para de buscar fora aquilo que você já tem dentro, a sensação de plenitude, de valor, de significado. A sétima razão, e essa é muito prática, é a questão da saúde física e do cuidado. E olha, eu sei que ninguém gosta de pensar nisso, mas é uma realidade. À medida que envelhecemos, a probabilidade de desenvolvermos problemas de saúde aumenta. E quando você está em um relacionamento, existe uma expectativa muitas vezes não dita de que você vai cuidar do seu parceiro se ele ficar doente. E olha, cuidar de alguém com problemas de saúde crônicos, com mobilidade reduzida,
com demência, com qualquer condição que exija cuidados constantes, é extremamente desgastante física e emocionalmente. Muitas mulheres viram cuidadoras em tempo integral dos seus parceiros, abrindo mão completamente da própria vida, da própria saúde, do próprio bem-estar. Eu atendo muitas mulheres nessa situação e é de partir o coração. Elas estão exaustas, deprimidas, sem vida social, sem tempo para si mesmas, sem energia para nada. Elas cuidam do parceiro doente 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folga, sem descanso, sem reconhecimento muitas vezes. E elas adoecem também, desenvolvem problemas de saúde decorrentes do estresse, da sobrecarga, da negligência com elas mesmas. E sabe o que é mais triste? É que muitas vezes essas mulheres cuidaram de pais idosos, cuidaram de filhos, e agora, quando finalmente teriam a chance de cuidar de si mesmas, estão cuidando de um parceiro. E quando ele morre, elas estão tão desgastadas, tão doentes, que não conseguem mais aproveitar a vida. Elas perderam os melhores anos delas sendo cuidadoras. Então eu te pergunto, você quer se arriscar a isso? Você quer potencialmente passar os seus últimos anos de vida cuidando de alguém que você mal conhece? Porque olha, quando você conhece alguém aos 60, 70 anos, você não tem décadas de história juntos, você não tem aquela base sólida de um relacionamento longo. E aí você vai se sacrificar por essa pessoa. E tem o outro lado também. E se você for aqui ficar doente, você confia que esse homem que você acabou de conhecer vai cuidar de você com dedicação, com carinho, com paciência? Ou ele vai te abandonar, vai te colocar numa instituição, vai sumir na hora que você mais precisar, porque infelizmente isso acontece e acontece muito. Homens que abandonam parceiras doentes, que não têm estrutura emocional nem disposição para cuidar de alguém. Quando você está sozinha, você pode planejar o seu futuro, inclusive a possibilidade de precisar de cuidados. Você pode contratar cuidadores profissionais, pode contar com os filhos, pode se organizar financeiramente para ter assistência de qualidade. Você não fica na dependência de alguém que pode ou não estar disposto a te ajudar. E tem mais, quando você está sozinha, você pode focar inteiramente na sua própria saúde. Você pode fazer aquela dieta que você precisa sem ter alguém sabotando, trazendo porcarias para dentro de casa. Você pode manter a rotina de exercícios sem ter alguém reclamando que você está saindo muito. Você pode ir nas consultas médicas, fazer os exames, tomar os remédios certinho, sem estar sobrecarregada, cuidando de outra pessoa. Cuidar da sua saúde nessa fase da vida é fundamental, é prioridade. E isso exige tempo, atenção. Você não pode se dar ao luxo de negligenciar a sua saúde porque está ocupada cuidando de um parceiro ou porque está estressada com os problemas de um relacionamento. Você precisa estar bem, você precisa estar saudável para poder aproveitar essa fase maravilhosa da vida. A oitava e última razão é talvez a mais profunda, a mais transformadora, a oportunidade de você desenvolver uma relação genuína, profunda, amorosa consigo mesma. E olha, isso pode parecer piegas, pode parecer autoajuda barata, mas eu te garanto que é a coisa mais importante que você pode fazer na vida. A maioria das mulheres da nossa geração foi ensinada a se valorizar através do olhar dos outros, especialmente dos homens. Você é bonita se um homem te acha bonita. Você tem valor se um homem te escolhe. Você é completa se tem um homem ao seu lado. Toda a sua autoestima, toda a sua sensação de valor está atrelada à validação externa, à aprovação masculina. E isso é uma prisão terrível, minha querida. Porque você nunca está em paz consigo mesma. Você está sempre buscando, sempre precisando, sempre dependendo de alguém
te dizer que você é suficiente, que você é valiosa, que você é amável. E quando você não tem isso, quando você está sozinha, você entra em desespero, você se sente vazia, você se sente sem valor. Mas e se eu te dissesse que você pode mudar isso, que você pode aprender a se validar, a se valorizar, a se amar, independentemente da presença ou aprovação de qualquer homem, que você pode desenvolver uma relação tão rica, tão profunda, tão amorosa consigo mesma, que a solidão deixa de ser um problema e passa a ser uma dádiva? Quando você está sozinha, sem a distração de um relacionamento, você tem a oportunidade de mergulhar fundo em si mesma, de conhecer quem você realmente é, não os papéis que você desempenha, não as máscaras que você usa, mas a essência de quem você é. Você pode fazer terapia, pode meditar, pode escrever, pode refletir, você pode curar as feridas antigas, pode ressignificar as dores do passado, pode fazer as pazes com a sua história. E quando você faz isso, quando você realmente se conhece e se aceita, algo mágico acontece. Você para de precisar. Você para de buscar nos outros aquilo que só você pode te dar. Você se torna inteira, completa. E aí, se um dia você decidir ter um parceiro, não vai ser por necessidade, por carência, por medo, mas por escolha genuína, porque você quer compartilhar sua plenitude com alguém, não porque você precisa de alguém para te completar. Olha, eu trabalho com saúde mental há mais de 30 anos. E eu posso te dizer, as pessoas mais felizes, mais equilibradas, mais realizadas que eu conheço, são aquelas que têm uma relação saudável consigo mesmas. Elas gostam da própria companhia, elas se respeitam, elas se cuidam, elas se valorizam. E essas pessoas, curiosamente, são as que menos sofrem com a solidão, porque elas nunca estão realmente sozinhas. Elas têm a si mesmas e isso é suficiente. Então eu te convido a fazer esse trabalho, minha querida. Ao invés de sair desesperada, procurando um parceiro, ao invés de preencher o vazio com qualquer pessoa, volta-se para você mesma. Conhece você, cuida de você, ama você, porque você é a única pessoa que vai estar com você do começo ao fim da sua vida. Todos os outros vão entrar e sair, mas você está contigo para sempre. Então não faz sentido negligenciar essa relação mais importante de todas. E olha, quando você desenvolve essa relação consigo mesma, quando você se torna a sua melhor amiga, a sua maior apoiadora, a sua companheira mais fiel, você descobre uma liberdade que não tem preço. Você para de depender da aprovação dos outros, você para de se moldar para agradar, você para de aceitar migalhas, você estabelece padrões altos, você sabe que merece e você não aceita menos do que isso. E sabe o que acontece? Os homens percebem, eles percebem quando uma mulher se valoriza, quando ela não está desesperada, quando ela não precisa deles. E, ironicamente, é isso que os atrai. Não a mulher carente, desesperada, que aceita qualquer coisa, mas a mulher que está bem consigo mesma, que tem a própria vida, que é seletiva, que tem critérios. Essa mulher é irresistível. Então, olha que interessante. Quando você para de procurar desesperadamente um parceiro, quando você se foca em si mesma, em desenvolver a sua melhor versão, em viver plenamente, você se torna muito mais atraente. E aí, se aparecer alguém que realmente vale a pena, alguém que está à altura de você, alguém que vai adicionar valor à sua vida, ótimo. E se não aparecer, ótimo também, porque você está tão bem, tão realizada, tão feliz, que não faz diferença. Agora, depois de tudo isso que eu te falei, eu quero que você reflita comigo. Será que você realmente precisa de um parceiro? Ou você está apenas reproduzindo um padrão social, uma crença limitante, um medo que te ensinaram a ter? Será que você está procurando um parceiro porque você genuinamente quer isso? Ou porque você acha que deveria querer? Porque todo mundo espera isso de você? Porque você tem medo do julgamento dos outros?
Porque, olha, a sociedade ainda coloca uma pressão enorme nas mulheres para estarem em um relacionamento. Uma mulher sozinha é vista com pena, como se ela fosse coitada, como se tivesse algo errado com ela. E muitas de vocês internalizam isso, acreditam nisso e passam a se sentir incompletas, inadequadas, fracassadas, só porque não tem um homem ao lado. Mas eu tô aqui para te dizer, isso é mentira. Você não precisa de um homem para ser completa, para ser feliz, para ter valor. Você já é tudo isso. Você é completa sozinha, você pode ser feliz sozinha, você tem valor inerente que não depende de ninguém te escolher, te validar, te querer. E olha, eu não estou dizendo que relacionamentos são ruins, que você nunca deveria ter um parceiro. Estou dizendo que você precisa questionar as motivações, precisa ser honesta consigo mesma sobre por que você quer isso. Se for por amor genuíno, por desejo real de compartilhar a vida com alguém especial, por ter encontrado uma pessoa que realmente adiciona valor à sua existência, maravilhoso. Mas se for por medo, por carência, por pressão social, por achar que você precisa, então repensa. Porque você merece mais do que um relacionamento medíocre. Você merece mais do que aceitar migalhas de atenção e afeto. Você merece mais do que se anular para caber na vida de alguém. Você merece um relacionamento extraordinário ou merece a paz e a plenitude de estar bem consigo mesma. Não existe meio termo. Não se contente com menos. E sabe o que eu acho mais bonito em tudo isso? É que quando você para de procurar desesperadamente, quando você se permite estar sozinha, quando você aprende a gostar da própria companhia, você descobre que a vida continua sendo maravilhosa, você descobre que tem alegria, tem prazer, tem sentido, tem propósito, independentemente de ter ou não um parceiro. Você descobre que você é suficiente. Olha, eu vejo tantas mulheres desperdiçando os melhores anos da vida delas em relacionamentos ruins ou procurando desesperadamente relacionamentos, e isso me entristece profundamente, porque essas mulheres são incríveis, são fortes, são sábias, são valiosas, mas elas não conseguem enxergar isso. Elas só conseguem se ver através do olhar de um homem, e se esse olhar não está lá, elas se sentem invisíveis, sem valor. Mas você não é invisível, minha querida. Você é uma mulher de 60, 70 anos, e isso significa que você sobreviveu, que você superou desafios, que você acumulou experiências, que você tem uma bagagem de vida riquíssima. Você criou filhos, você trabalhou, você amou, você sofreu, você se reergueu, você é uma guerreira, uma sobrevivente, uma mulher poderosa, e você não precisa de ninguém para validar isso. Então eu quero que você faça um exercício comigo agora. Pensa em tudo que você já conquistou na vida. Pensa em todos os obstáculos que você superou. Pensa em todas as vezes que você foi forte quando queria desmoronar. Pensa em todas as pessoas que você ajudou, em todas as vidas que você tocou. Pensa no amor que você deu, no cuidado que você fez no mundo. Isso não tem valor. Isso não te torna uma pessoa extraordinária. Claro que sim, você é extraordinária. E você não precisa de um homem para provar isso, para validar isso, para completar isso. Você já é completa, você já é suficiente, você já é valiosa. E quanto mais cedo você internalizar isso, quanto mais cedo você acreditar nisso de verdade, mais cedo você vai se libertar dessa prisão, da necessidade de ter um parceiro. E olha, eu quero deixar bem claro, eu não sou contra relacionamentos. Eu sou contra relacionamentos
ruins, tóxicos, limitantes, que diminuem as mulheres, que as fazem se sentir menos do que são. Eu sou contra a ideia de que mulher precisa de homem para ser completa. Eu sou contra a pressão social que faz mulheres maravilhosas se sentirem inadequadas só porque estão sozinhas. Se você encontrar um parceiro que te respeita, que te valoriza, que te apoia, que contribui positivamente para a sua vida, que te faz rir, que te desafia intelectualmente, que te deseja, que caminha ao seu lado como igual e que te dá espaço para ser quem você é, que celebra as suas conquistas, que te conforta nas dificuldades, então maravilhoso. Isso é um relacionamento saudável, uma parceria genuína, e isso pode ser muito bonito. Mas se você não encontrar isso, se os homens disponíveis não estiverem à sua altura, se nenhum deles oferecer o que você merece, então não se contente com menos. Não aceite migalhas. Não se diminua. Fique sozinha, porque sozinha e em paz é infinitamente melhor do que mal acompanhada e infeliz. E enquanto você está sozinha, aproveita. Aproveita cada segundo dessa liberdade, dessa independência, dessa oportunidade de se conhecer, de se desenvolver, de realizar os seus sonhos. Viaja, estuda, cria, empreende, se diverte, faz amizades, cultiva a família, cuida da saúde, desenvolve hobbies, se voluntaria, faz diferença no mundo. Vive, minha querida, vive plenamente, intensamente, apaixonadamente, porque a vida não está lá na frente esperando você encontrar um parceiro para começar. A vida está acontecendo agora, nesse exato momento. E cada dia que você desperdiça, esperando, procurando, se lamentando, é um dia que você não vai recuperar. Então, para de adiar a sua felicidade. Para de colocar condições para ser feliz. Você pode ser feliz agora, hoje, do jeito que você está, sozinha. E sabe o que é mais irônico? Quando você finalmente se liberta dessa necessidade de ter um parceiro, quando você está genuinamente feliz sozinha, é justamente aí que as pessoas certas começam a aparecer, porque você está vibrando numa frequência diferente. Você está emanando confiança, plenitude e amor próprio. E isso atrai. Atrai pessoas de qualidade, atrai oportunidades, atrai experiências maravilhosas. Mas aí você já não está mais desesperada. Você não precisa mais. Você quer, se fizer sentido, se agregar valor, se for bom para você, mas você não precisa. E essa é a maior liberdade que existe. Então, minha querida, eu quero que você saia desse vídeo com uma mensagem muito clara. Você não precisa de um parceiro para ser feliz, para ser completa, para ter valor. Você já é tudo isso. E se você decidir ter um parceiro que seja por escolha consciente, não por necessidade desesperada, que seja porque você encontrou alguém extraordinário, que está à sua altura, que merece estar na sua vida. E se você não encontrar, tudo bem, você vai continuar sendo maravilhosa, vai continuar vivendo plenamente, vai continuar sendo feliz. Porque a sua felicidade não depende de ninguém além de você mesma. O seu valor não é determinado por nenhum homem. A sua completude não vem de fora, vem de dentro. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai se libertar e vai começar a viver a vida extraordinária que você merece. Então, respira fundo, olha para você mesma com carinho, com respeito, com admiração. Reconhece a mulher incrível que você é. Celebra tudo que você já conquistou. E decide aqui e agora que você não vai mais aceitar menos do que você merece, nem em relacionamentos, nem em nenhuma área da sua vida. Você é poderosa, você é valiosa, você é suficiente. E é hora de você acreditar nisso de verdade. É hora de você viver como a rainha que você é, ou sem rei ao lado. Porque você não precisa de ninguém para usar
a sua coroa. E olha, se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo inteiro, é porque alguma coisa ressoou em você. É porque você está pronta para essa transformação, para essa mudança de mentalidade. E eu estou aqui para te apoiar nessa jornada. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque eu vou continuar trazendo conteúdos que vão te empoderar, que vão te dar ferramentas práticas para você viver a melhor versão da sua vida. E me conta aqui nos comentários, o que você achou desse vídeo? Você concorda com essas 8 razões? Você está vivendo sozinha e feliz ou está procurando um parceiro? Qual é a sua experiência? Eu quero muito saber, porque esse diálogo é fundamental. Nós, mulheres, precisamos conversar sobre isso, precisamos compartilhar nossas experiências, precisamos nos apoiar mutuamente. E lembra, você não está sozinha nessa jornada, tem milhares de mulheres passando pela mesma coisa, sentindo as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas angústias e juntas, nós somos mais fortes. Juntas, nós podemos quebrar esses padrões limitantes, essas crenças ultrapassadas, essas pressões sociais. Juntas, nós podemos criar uma nova narrativa sobre o que significa ser mulher depois dos 60, 70 anos. Uma narrativa onde nós não somos coitadas, não somos invisíveis, não somos menos valiosas. Uma narrativa onde nós somos poderosas, livres, realizadas, felizes. Uma narrativa onde nós escolhemos como queremos viver, com quem queremos estar, o que queremos fazer. Uma narrativa onde nós somos as protagonistas, não as coadjuvantes, e essa narrativa começa com você. Começa com a decisão de você se valorizar, de você se respeitar, de você se amar. Começa com você dizendo não para tudo que te diminui, e sim para tudo que te engrandece. Começa com você assumindo o controle da sua vida, da sua felicidade, do seu destino. Então vai lá, minha guerreira. Vai viver, vai brilhar, vai ser feliz. Com ou sem parceiro, porque você merece. Você sempre mereceu. E agora você finalmente sabe disso. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.